Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de máquinas e acionamentos elétricos. Meu nome é Wesley Alves de Fontes. Nessa videoaula estaremos abordando a primeira lei de Ohm. Foi com um circuito similar a esse que o físico George Simon Ohms demonstrou a primeira lei de Ohm, ou lei de Ohm. Como se deu esse procedimento? Ele usou uma fonte de tensão variável, onde ele conseguia ajustar tanto para mais quanto para menos o valor da tensão. Ele utilizou um voltímetro, ele utilizou vários tipos de resistor de componente diferente, utilizou um amperímetro. Ele percebeu que todas as vezes que ele aumentava a tensão, ele aumentou a tensão para 10 volts, ele percebeu que o voltímetro registrava 10 volts e o amperímetro registrava 10 amperes. Ele abaixou a tensão para 3 volts, ele percebeu que o voltímetro registrava 3 volts e o amperímetro registrava 3 amperes. Então ele percebeu a linearidade entre a corrente e a tensão. Essa linearidade ficou conhecida como lei de Ohm ou primeira lei de Ohm. Gostaria de falar com vocês sobre alguns componentes elétricos. O primeiro componente que eu gostaria de falar com vocês é sobre o resistor, que tem como principal função diminuição da tensão. Exemplo, a partir do momento que você liga seu computador na tomada, numa tensão de 220, isso não quer dizer que todos os componentes internos do seu computador, ou seja, a placa do seu computador, recebam a tensão de 220. O resistor, juntamente com o transformador, tem a função de diminuir a tensão ou provocar uma queda de tensão para garantir que todos os componentes internos do seu computador ou de qualquer equipamento elétrico recebam a tensão a qual ele foi projetado. Temos aqui do lado uma resistência elétrica. Gostaria de falar um pouquinho também sobre a resistência. A resistência elétrica tem a função de transformar energia elétrica em energia térmica. Lembrando que quanto maior for seu número de espira, maior vai ser a capacidade de transformar energia elétrica em energia térmica, ou seja, quanto mais espira ela tem, maior vai ser a sua capacidade ou maior a sua resistência. Quando eu aumento a resistência, eu aumento também a questão da temperatura, eu aumento a capacidade de transformar energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule. Logo abaixo aqui eu tenho um exemplo de uma lâmpada incandescente. Hoje ela está em desuso, ela está obsoleta, por quê? Porque ela tem uma baixa capacidade de transformar a energia elétrica em energia luminosa. Da grande parte da energia que percorre um circuito e passa por uma lâmpada incandescente, apenas 7%, ou seja, aproximadamente 7% é transformada em energia luminosa, 93% é transformada em energia térmica através do efeito Joule. Relembrar nas aulas anteriores, onde eu falei que toda vez que aparecer uma estrelinha amarela, quer dizer que essa informação é importante e ela deve ser anotada. Conceito tipo da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz: a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica e é inversamente proporcional à resistência elétrica. A fórmula da primeira lei de Ohm: I é igual a V dividido por R, ou seja, a corrente ela é proporcional à tensão e é inversamente proporcional à resistência. Lembrando que as fórmulas demais são derivação da primeira. Eu coloquei aqui ao lado aqui o triângulo, que eu chamo de VRI, para facilitar a memorização da fórmula. Como que usa o triângulo? A partir do momento que eu tampo a unidade, ou seja, eu quero descobrir a corrente, eu tampei aqui a corrente, o que sobrou para mim? A corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. Se eu quero achar a tensão, eu tampo a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se eu quero achar a resistência, eu tampo aqui a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Coloquei aqui um quadro para facilitar e para reforçar o nosso entendimento a respeito da primeira lei de Ohm, onde ela fala que a tensão é proporcional à corrente, ou seja, a corrente também é proporcional à tensão. Aqui eu coloquei o símbolo da tensão, coloquei o símbolo da proporcionalidade. Se no voltímetro está registrando 10 volts, o amperímetro vai registrar, se no voltímetro está registrando 2 volts, o amperímetro vai registrar 2 amperes. Se o voltímetro está registrando 3 volts, o amperímetro vai registrar 3 amperes. Se no voltímetro está registrando 4 volts, o amperímetro vai registrar 4 amperes. E assim sucessivamente. Coloquei aqui do lado as unidades de medida. Primeiro, corrente. O símbolo da grandeza de corrente é o I. A unidade de medida é o ampere, representado pela letra A. O símbolo da grandeza de resistência é o R. A unidade de medida é o ohm, representado ao lado. O símbolo da grandeza de tensão é o volts. Em algumas literaturas você vai encontrar o U, a gente adotou o V. A unidade de medida é o volts, representado pela letra V. O símbolo de potência é o P.
a unidade medida é o watts, que é representado pela letra W. Coloquei aqui de vermelho uma informação importante, que é referente a DDP, que é a diferença de potencial. A tensão elétrica também pode ser chamada de DDP, que é a diferença de potencial, então essas palavras são sinônimas. Talvez de todos os assuntos até agora abordados, talvez esse seja um pouco mais complexo, que é a questão da conversão de unidades. Tentei simplificar, deixar o mais simples possível. Eu coloquei aqui no centro as unidades padrões, que é o volts, que é o ampere, e a resistência, que é o ohms, que eu deixei de amarelo, né, para ficar bem fácil de visualizar. Lembrando que à esquerda eu tenho as unidades maiores, que são o quilo, o mega e o giga. Lembrando que eu tenho mais unidades, tá bom? Mas eu estou me atendo só a essas três aqui. Do lado direito eu tenho as unidades menores, que são o milli, o micro, o nano e o pico. Lembrando que eu tenho mais unidades menores à direita, porém estou me atendo a essas, ok? Como utilizar? Como fazer a transformação? Como realizar a transformação? Ó, a partir do momento que eu diminuo a unidade, eu devo aumentar o valor. Exemplo, se eu tenho que transformar ó, de volts para milivolts, então eu tenho uma unidade padrão e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir. Então, quando eu diminuo a unidade, eu tenho que fazer o quê? Aumentar o valor. Ou seja, eu estou diminuindo a unidade, eu tenho que aumentar o valor. Para aumentar o valor, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, de volts para milivolts, eu faço o quê? Eu multiplico por 1000, porque eu estou saindo da unidade maior e eu estou indo para a unidade menor. Ok? Diminuiu a unidade, aumenta o valor. Se aumenta o valor, multiplica por 1000. Se eu saio de uma unidade, se eu tenho que sair de uma unidade menor, e para a unidade maior, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a unidade. Se eu sair da unidade menor e vou para uma maior, eu estou aumentando a unidade. Se eu aumento a unidade, eu tenho que diminuir o valor. Ou seja, eu vou dividir por 1000. Então, de milli para transformar para volts, eu faço o quê? Eu estou aumentando a unidade, então eu tenho que diminuir o valor. Eu divido por 1000. Exemplo. Eu tenho que transformar 19 mA para ampere. Estou saindo de milli e estou indo para ampere. Ou seja, eu saio de uma unidade menor e vou para uma unidade maior. Eu estou aumentando a unidade. Se eu aumento a unidade, eu diminuo o valor. Ou seja, eu tenho que dividir por 1000. Então, ó, 19 dividido por 1000 é igual a 0,019 ampere, ou seja, 19 mA é igual a 0,019 ampere. Segundo exemplo, eu tenho que sair de uma unidade maior, que é o quilo, transformar 7 kV, eu tenho que transformar em milivolts. Então, se eu saio de uma unidade maior e vou para uma menor, eu tenho que fazer o quê? Eu estou diminuindo a unidade, eu tenho que aumentar o valor. Lembrando que eu não posso pular casas, então eu tenho que passar, primeiro eu tenho que transformar de quilo para volts, e depois de volts para milivolts. Então, ó, 7 kV eu transformei para volts, então 7 vezes 1000, 7000 volts, e depois de volts, que eu vou fazer o quê? Eu vou transformar para milli. Então eu estou saindo da unidade menor e estou indo, uma maior e estou indo para uma menor, eu tenho que novamente multiplicar por 1000. Então, basicamente é isso, né, a forma de transformação da unidade. Então, eu acredito que ficou bem claro, bem simples de usar. Depois vocês voltem, revisem, dê mais uma olhada, anotem esse quadro, por favor, ok? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, me ligam, ou então manda para o WhatsApp, ou então por e-mail, viu, pessoal? Agora, um exemplo sobre o desenvolvimento dos cálculos usando a fórmula da primeira lei de Ohm. Primeiro exemplo. Qual o valor da intensidade de corrente elétrica de um circuito, sabendo-se que sua tensão é de 120 volts e a resistência de 30 ohms? Primeira coisa a se fazer é anotar as informações ou retirar os dados. Primeiro, a corrente é o que eu quero saber, eu não tenho. A tensão é de 120 volts e a resistência de 30 amperes. Eu vou usar aqui o triângulo VRI, eu tenho que achar a corrente, eu tampei aqui o símbolo da corrente, sobrou o que para mim? Então, corrente elétrica igual a tensão dividido pela resistência. A tensão é 120, a resistência é 30, então 120 dividido por 30 é igual a 4 ampere. Segundo exemplo, a resistência no elemento elétrico é inversamente proporcional ao valor da tensão de 230 volts, aplicada aos seios terminais. O valor da corrente elétrica é de 12,17 ampere. Qual é o valor da resistência elétrica desse elemento? Primeiro, vou retirar as informações. R é o que eu preciso achar.
A tensão eu tenho, que é de 230 volts. A corrente eu tenho, que é de 12,17 amperes. Vou usar o triângulo aqui, o VRI. Eu tenho que achar a resistência. Eu tampei a resistência. O que sobrou? A resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Então, o V dividido por I. A tensão eu tenho, que é 230, dividido por 12,17, que é a corrente. Então, a resistência é igual a 18,89 ohms. O terceiro exemplo é um pouco mais complexo, porque ele vai exigir a transformação de unidade. Ele diz da seguinte maneira: qual o valor da tensão de alimentação de um consumidor cuja resistência é de 20 ohms e a intensidade de corrente de 3.500 mA? Primeiro, vou tirar as informações, a tensão que eu preciso achar, a resistência eu tenho, que é 20 ohms, a corrente é 3.500 mA, eu vou transformar 3.500 mA em ampere. Como que eu faço isso? Eu estou saindo de uma unidade menor e estou indo para uma unidade maior, então eu divido por 1.000. Então, 3.500 dividido por 1.000 é igual a 3,5 ampere. E agora é só jogar na fórmula. Eu vou usar aqui o triângulo. Eu tenho que achar quem? Eu tenho que achar a tensão. Então, a tensão, eu tampo a tensão. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, é 20 vezes 3,5. A tensão é igual a 70 volts. Pessoal, ao terminar a aula agora, vocês devem entrar lá no site do Socrative Student, para que a gente consiga responder o questionário referente à aula de hoje. Vocês vão clicar, escrever no navegador Socrative Student, vai clicar em Enter, vai aparecer uma tela similar a essa. Vocês vão escrever o nome da sala, Senai Go, lembrando que é tudo maiúsculo e junto. Vocês vão ser direcionados para uma segunda tela, onde vocês vão colocar o nome completo e clicar Enter. Bons estudos!